Título: Suplemento Metapsicológico à Teoria dos Sonhos. Descobriremos em várias conexões até que ponto se beneficiarão nossas indagações se certos estados e manifestações que podem ser considerados como protótipos normais das afecções patológicas forem evocados para fins comparativos. Entre estes, podemos incluir tanto estados afetivos como o pesar e o estar apaixonado, quanto o estado de sono e o fenômeno dos sonhos. Não estamos habituados a pensar muito no fato de que todas as noites os seres humanos põem de lado os invólucros com que envolvem sua pele e qualquer coisa que possam usar como suplemento aos órgãos de seu corpo, na medida em que tenham conseguido compensar as deficiências desses órgãos por substitutos, por exemplo, os óculos, os cabelos e os dentes postiços, e assim por diante. Podemos acrescentar que, quando vão dormir, despem de modo inteiramente análogo suas mentes, pondo de lado a maioria de suas aquisições psíquicas. Assim, sob ambos os aspectos, aproximam-se consideravelmente da situação na qual começaram a vida. Somaticamente, o sono é uma reativação da existência intrauterina, na medida em que atende às condições de repouso, calor e exclusão do estímulo. Na realidade, durante o sono, muitas pessoas retomam a posição fetal. O estado psíquico de uma pessoa adormecida se caracteriza por uma retirada quase completa do mundo circundante e de uma cessação de todo interesse por ele. Na investigação dos estados psiconeuróticos, somos levados a ressaltar em cada um deles o que se conhece por regressões temporais, isto é, a quantidade de recessão de desenvolvimento que lhe é peculiar. Distinguimos duas dessas regressões, uma que afeta o desenvolvimento do ego e outra o da libido. No estado de sono, a última é levada ao ponto de restauração do narcisismo primitivo, enquanto a primeira remonta à etapa da satisfação alucinatória dos desejos. É sem dúvida o estudo dos sonhos que nos ensina o que sabemos das características psíquicas do estado de sono. É verdade que os sonhos só nos revelam aquele que sonha na medida em que ele não está dormindo, não obstante, estão fadados a revelar, ao mesmo tempo, características do próprio sono. Viemos a conhecer pela observação algumas peculiaridades dos sonhos que de início não pudemos compreender, mas que agora podemos encaixar no quadro sem dificuldade. Desse modo, sabemos que os sonhos são inteiramente egoístas e que a pessoa que desempenha o principal papel em suas cenas deve sempre ser reconhecida como aquela que sonha. Isso é agora facilmente explicado pelo narcisismo do estado de sono. O narcisismo e o egoísmo na realidade coincidem.
A palavra narcisismo destina-se apenas a ressaltar o fato de que o egoísmo é também um fenômeno libidinal, ou, expressando-o de outra maneira, o narcisismo pode ser descrito como o complemento libidinal do egoísmo, a capacidade de diagnóstico dos sonhos, um fenômeno geralmente reconhecido, mas considerado enigmático, se torna igualmente compreensível. Nos sonhos, a doença física incipiente é com frequência detectada mais cedo e mais claramente do que na vida de vigília, e todas as sensações costumeiras do corpo assumem proporções gigantescas. Essa amplificação é, por sua natureza hipocondríaca, depende da retirada de todas as catexias psíquicas do mundo externo para o ego, tornando possível o reconhecimento precoce das modificações corporais que, na vida de vigília, permaneceriam inobservadas ainda por algum tempo. Um sonho nos diz que estava acontecendo alguma coisa que tendia a interromper o sono e nos permite compreender de que maneira foi possível desviar essa interrupção. O resultado final é aquele que dorme, sonha e é capaz de continuar dormindo. A exigência interna que lutava por ocupá-lo foi substituída por uma experiência externa, cuja exigência foi eliminada. Um sonho é, portanto, entre outras coisas, uma projeção, uma externalização de um processo interno. Podemos recordar que já encontramos a projeção em outra parte, entre os meios adotados para defesa. Também o mecanismo de uma fobia histérica culmina no fato de que o indivíduo é capaz de se proteger mediante tentativas de fuga contra um perigo externo que ocupa o lugar de uma reivindicação instintual interna. Adiaremos, contudo, o estudo mais detalhado da projeção até que cheguemos a analisar a desordem narcisista, na qual esse mecanismo desempenha um papel muito marcante. De que forma, porém, pode surgir um caso em que a intenção de dormir se choca com uma interrupção? A interrupção pode provir de uma excitação interna ou de um estímulo externo. Consideremos primeiro o caso mais obscuro e mais interessante da interrupção, que parte de dentro. A observação revela que os sonhos são instigados por resíduos do dia anterior, catexias do pensamento que não foram submetidas à retirada geral das catexias, mas retiveram, apesar disso, certa quantidade de interesse libidinal ou de outra natureza. Assim, o narcisismo do sono desde o início teve de abrir uma exceção nesse ponto, e é aqui que começa a formação de sonhos. Na análise, tomamos conhecimento desses resíduos do dia sob a forma de pensamentos oníricos latentes e por causa
tanto de sua natureza quanto de toda a situação, devemos considerá-los como ideias pré-conscientes pertencentes ao sistema PCS. Não podemos prosseguir com a explicação da formação dos sonhos até que certas dificuldades tenham sido superadas. O narcisismo do estado de sono implica uma retirada da catexia de todas as ideias de objetos das parcelas, tanto inconscientes quanto pré-conscientes dessas ideias. Então, se certos resíduos do dia retêm sua catexia, hesitamos em supor que durante a noite adquiram energia suficiente para exigir a atenção da consciência. Ficaríamos muito mais inclinados a supor que a catexia retida é muito mais fraca do que a que possuíam durante o dia. Aqui a análise nos poupa ulteriores especulações, porquanto revela que, se esses resíduos do dia quiserem figurar como construtores de sonhos, devem receber um esforço que tem sua fonte nos impulsos instintuais inconscientes. Essa hipótese não apresenta dificuldades imediatas, pois temos todos os motivos para supor que, no sono, a censura entre o PCS e o ICS fica grandemente reduzida, o que faz com que a comunicação entre os dois sistemas se torne mais fácil. Mas há outra dúvida sobre a qual não devemos silenciar. Se o estado narcisista do sono tiver resultado numa retração de todas as catexias dos sistemas ICS e PCS, então já não haverá qualquer possibilidade de que os resíduos pré-conscientes do dia venham a ser reforçados por impulsos instintuais inconscientes, visto que estes cederam suas catexias ao ego. Aqui a teoria da formação dos sonhos termina numa contradição, a menos que possamos salvá-la mediante uma modificação em nossa suposição sobre o narcisismo do sono. Uma modificação restritiva dessa natureza, como veremos posteriormente, também é necessária na teoria da demência precoce. Presumivelmente, isso se deve ao fato de que a parcela reprimida do sistema ICS não atende ao desejo de dormir proveniente do ego, de que retém sua catexia no todo ou em parte, e de que, em geral, em consequência da repressão, adquire certa independência do ego. Em consequência também, parte do que é dispendido na repressão anticatexia teria de ser mantida durante a noite inteira, a fim de fazer face ao perigo instintual, embora a inacessibilidade de todos os caminhos que levam a uma liberação do afeto e a motilidade possa reduzir consideravelmente a altura da anticatexia necessária. Assim, deveríamos configurar a situação que conduz à formação de sonhos da seguinte maneira:
O desejo de dormir esforça-se por absorver todas as catexias transmitidas pelo ego e por estabelecer um narcisismo absoluto. Isso só pode ter um sucesso parcial, pois o que é reprimido no sistema ICS não obedece ao desejo de dormir. Portanto, uma parte das anticatexias tem de ser mantida e a censura entre o ICS e o PCS deve permanecer, mesmo que não seja com toda a sua força. Até onde se estende o domínio do ego, todos os sistemas ficam esvaziados de catexias. Quanto mais fortes forem as catexias instintuais do ICS, mais instável será o sono. Estamos familiarizados também com o caso extremo em que o ego desiste do desejo de dormir porque se sente incapaz de inibir os impulsos reprimidos, liberados durante o sono. Em outras palavras, em que renuncia ao sono por temer seus sonhos. Adiante aprenderemos a reconhecer a portentosa natureza dessa hipótese referente à rebeldia dos impulsos reprimidos. No momento, acompanhemos a situação que ocorre na formação de sonhos. A possibilidade mencionada acima de que alguns dos pensamentos pré-conscientes do dia também podem revelar-se resistentes e reter uma parte de sua catexia deve ser reconhecida como uma segunda brecha no narcisismo. No fundo, os dois casos podem ser idênticos. A resistência dos resíduos do dia pode originar-se num elo com impulsos inconscientes já existente durante a vida de vigília, ou o processo pode ser menos simples e os resíduos do dia que não tenham sido inteiramente esvaziados de catexia só podem estabelecer uma conexão com o material reprimido depois da ocorrência do estado de sono, graças à facilitação da comunicação entre o PCS e o ICS. Em ambos os casos, segue-se o mesmo passo decisivo na formação de sonhos. Forma-se o desejo onírico pré-consciente e isso dá expressão ao impulso inconsciente no material dos resíduos pré-conscientes do dia. Deve-se distinguir acentuadamente esse desejo onírico dos resíduos do dia. Ele não precisa ter existido na vida de vigília e já pode exibir o caráter irracional possuído por tudo que é inconsciente quando traduzimos para o consciente. Além disso, o desejo onírico não deve ser confundido com os impulsos carregados de desejo que podem estar presentes, travessão, embora certamente não precisem necessariamente estar presentes, travessão, entre os pensamentos oníricos pré-conscientes latentes. Se contudo houvesse tais desejos pré-conscientes, o desejo onírico se associara a eles como um reforço muito eficaz dos mesmos. Temos agora de considerar as outras vicissitudes sofridas por esse impulso.
carregado de desejo que, em sua essência, representa uma exigência instintual inconsciente e que se formou no PCS como um desejo onírico, uma fantasia que satisfaz o desejo. A reflexão nos diz que esse impulso carregado de desejo pode seguir 3 caminhos diferentes. Pode seguir o caminho que seria normal na vida de vigília, exercendo pressão do PCS para a consciência. Pode desviar-se do CS e achar uma descarga motora direta, ou pode tomar o caminho inesperado que a observação nos permite de fato traçar. No primeiro caso, transformar-se-ia num delírio, tendo como conteúdo a satisfação do desejo. No estado de sono, porém, isso jamais acontece com nossos parcos conhecimentos das condições metapsicológicas dos processos mentais. Talvez possamos aceitar esse fato como uma indicação de que um esvaziamento completo de um sistema o torna pouco suscetível à instigação. O segundo caso, o da descarga motora direta, deve ser excluído pelo mesmo princípio, pois geralmente o acesso à motilidade ainda fica outro passo além da censura da consciência, mas não deixamos de encontrar casos excepcionais em que isso acontece sob a forma de sonambulismo. Não conhecemos as condições que tornam isso possível, nem conhecemos porque não ocorre com mais frequência. O que de fato acontece na formação de sonhos é uma marcante e imprevista sucessão de eventos. O processo iniciado no PCS e reforçado pelo ICS segue um curso às avessas através do ICS até a percepção, que exerce pressão sobre a consciência. Essa regressão é a terceira fase da formação de sonhos. A bem da clareza, repetiremos as 2 primeiras. O reforço dos resíduos do dia do PCS pelo ICS e a formação do desejo onírico. Chamaremos essa espécie de regressão de topografia para distingui-la da regressão temporal ou de desenvolvimento mencionada previamente. As 2 nem sempre coincidem necessariamente, mas o fazem no exemplo específico diante de nós. A reversão do curso da excitação proveniente do PCS através do ICS até a percepção é ao mesmo tempo um retorno à etapa inicial da satisfação do desejo que ocorre na alucinação. Já descrevemos em A Interpretação dos Sonhos a forma pela qual a regressão dos resíduos pré-conscientes do dia ocorre na formação de sonhos. Nesse processo, os pensamentos são transformados em imagens, principalmente de natureza visual, isto é, as apresentações da palavra são levadas de volta às apresentações da coisa que lhes correspondem, como se, em geral, o processo fosse dominado por considerações de representabilidade.
Quando a regressão é concluída, resta grande número de catexias no sistema ICS, catexias de lembranças de coisas. Leva-se o processo psíquico primário a relacionar-se com essas lembranças até que, pela condensação destas, e pelo deslocamento entre suas respectivas catexias tenha plasmado o conteúdo onírico manifesto. Somente quando as apresentações da palavra que ocorrem nos resíduos do dia são resíduos recentes e costumeiros de percepções e não a expressão de pensamentos é que são tratadas como apresentações da coisa e sujeitas à influência da condensação e do deslocamento. Daí a regra formulada em A Interpretação de Sonhos, e desde então confirmada acima de qualquer dúvida de que as palavras e as falas no conteúdo onírico não constituem novas formações, mas seguem o modelo de falas do dia que precedeu o sonho ou de outras impressões recentes, tal como algo que se leu. É notável quão pouco a elaboração do sonho obedece às apresentações da palavra. Ela está sempre pronta a trocar uma palavra por outra até encontrar a expressão mais conveniente para representação plástica. É nesse sentido que a diferença essencial entre a elaboração de sonhos e a esquizofrenia se torna clara. Na última, o que se torna objeto de modificação pelo processo primário são as próprias palavras nas quais o pensamento pré-consciente foi expresso nos sonhos. O que está sujeito a essa modificação não são as palavras, mas a apresentação da coisa, a qual as palavras foram levadas de volta. Nos sonhos há uma regressão topográfica, na esquizofrenia não. Nos sonhos existe livre comunicação entre catexias da palavra PCS e catexias da coisa ICS, enquanto é uma característica da esquizofrenia que essa comunicação seja interrompida. A impressão que essa diferença causa sobre alguém é diminuída precisamente pelas interpretações de sonho que realizamos na prática psicanalítica. Com efeito, devido ao fato de a interpretação de sonhos seguir o curso tomado pela elaboração de sonhos, ela segue os caminhos que vão dos pensamentos latentes aos elementos oníricos. Revela a maneira pela qual as ambiguidades verbais são exploradas e ressalta as pontes verbais entre os diferentes grupos de material. Travessão. Devido a tudo isso, recebemos a impressão, ora de um xiste, ora de esquizofrenia, e somos capazes de esquecer que para um sonho todas as operações com palavras não passam de preparação para uma regressão a coisas. A conclusão do processo onírico consiste no conteúdo do pensamento, travessão, regressivamente transformado e elaborado numa fantasia carregada de desejo, travessão, tornando-se consciente como uma percepção sensorial
Enquanto isso ocorre, ela passa por uma revisão secundária, a qual todo conceito perceptual está sujeito. O desejo onírico, como dizemos, é alucinado e, como uma alucinação, encontra-se com a crença na realidade de sua satisfação. É precisamente em torno dessa peça concludente na formação de sonhos que se centralizam as mais graves incertezas, e é com o propósito de elucidá-las que nos propomos comparar os sonhos com estados patológicos que lhes são afins. A formação da fantasia carregada de desejo e a sua regressão à alucinação constituem as partes mais essenciais do trabalho onírico, mas não pertencem exclusivamente aos sonhos. São também encontradas em dois estados mórbidos, na confusão alucinatória aguda, amência de Meynert, e na fase alucinatória da esquizofrenia. O delírio alucinatório da amência é uma fantasia carregada de desejo, claramente reconhecível, com frequência inteiramente bem ordenada, como um perfeito devaneio. Poder-se-ia falar de maneira bastante geral de uma psicose alucinatória carregada de desejo e atribuí-la igualmente aos sonhos e à amência. Existem até sonhos que não passam de fantasias carregadas de desejo, não distorcidas, com um conteúdo muito rico. A fase alucinatória da esquizofrenia tem sido estudada com menor aprofundamento. Parece ser, em geral, de natureza composta, mas, em sua essência, poderia corresponder a uma nova tentativa de restituição destinada a restaurar uma catexia libidinal às ideias de objetos. Não posso estender a comparação a outros estados alucinatórios em várias desordens patológicas, porque não tenho experiência própria nesses casos da qual me possa valer, e não posso utilizar a de outros observadores. Queremos esclarecer que a psicose alucinatória carregada de desejo nos sonhos ou em outras situações alcança dois resultados, que de modo algum são idênticos. Ela não só traz desejos ocultos ou reprimidos para a consciência, como também os representa com toda a crença do indivíduo como satisfeitos. A concomitância desses dois resultados exige explicação. É de todo impossível sustentar que os desejos inconscientes devem necessariamente ser considerados como realidades tão logo se tenham tornado conscientes, pois, como sabemos, somos capazes de distinguir as realidades de ideias e desejos, por mais intensos que possam ser. Por outro lado, parece justificável presumir que a crença na realidade está vinculada à percepção através dos sentidos, uma vez que um pensamento tem enveredado pela regressão até chegar aos traços de memória inconscientes dos objetos, e daí a percepção, aceitamos essa percepção como real. Assim,
A alucinação traz consigo a crença na realidade. Agora temos de nos perguntar o que é que determina a formação de uma alucinação. A primeira resposta seria a regressão, e isso substituiria o problema da origem da alucinação pelo do mecanismo da regressão. No tocante aos sonhos, esse último problema não precisa permanecer por muito tempo sem resposta. A regressão dos pensamentos oníricos do PCS, as imagens mnêmicas das coisas, constitui claramente o resultado da atração que os representantes instintuais do ICS, por exemplo, lembranças reprimidas de experiências, exercem sobre os pensamentos postos em palavras, mas logo percebemos que estamos numa pista falsa. Se o segredo da alucinação nada mais é que o da regressão, toda regressão com intensidade suficiente produziria alucinação com crença em sua realidade. Estamos, no entanto, bem familiarizados com situações nas quais, em processo de reflexão regressiva, traz à consciência imagens visuais mnêmicas muito claras, embora nem por isso as consideremos por um momento que seja como percepções reais. Além disso, poderíamos muito bem imaginar a elaboração de sonhos penetrando em imagens mnêmicas dessa natureza, tornando consciente para nós o que era previamente inconsciente e nos expondo uma fantasia carregada de desejo que desperte nosso anseio, mas que não devemos considerar como uma real satisfação do desejo. A alucinação, portanto, deve ser algo mais que a revivescência regressiva de imagens mnêmicas que, em si mesmas, são ICS. Além disso, tenhamos ainda em mente a grande importância prática de distinguir as percepções das ideias, por mais intensamente que sejam recordadas. Toda nossa relação com o mundo externo, com a realidade, depende de nossa capacidade nesse sentido. Formulamos a ficção de que nem sempre possuímos essa capacidade e de que no começo de nossa vida mental, de fato, alucinamos o objeto que nos satisfaria quando sentimos necessidade disso. Mas, em tal situação, a satisfação não ocorreu, e essa falha deve ter feito com que logo criássemos algum dispositivo com a ajuda do qual fosse possível distinguir tais percepções carregadas de desejo de uma real satisfação e evitá-las no futuro. Em outras palavras, desistimos da satisfação alucinatória de nossos desejos ainda muito cedo e estabelecemos uma espécie de teste da realidade. Precisamos saber agora em que é que consistia esse teste da realidade e como a psicose alucinatória carregada de desejo que aparece nos sonhos, na amência e em condições semelhantes consegue aboli-lo e restabelecer a antiga modalidade de satisfação. A resposta poderá ser dada se agora passarmos a definir mais precisamente o terceiro de nossos sistemas
psíquicos, o sistema CS, que até o momento não distinguimos nitidamente do PCS. Em A Interpretação de Sonhos, já tínhamos sido levados a considerar a percepção consciente como a função de um sistema especial, ao qual atribuímos certas propriedades curiosas e ao qual teremos agora bons motivos para atribuir também outras características. Podemos considerar esse sistema, lá denominado PCPT, como coincidindo com o sistema CS, de cuja atividade o tornar-se consciente em geral depende. Não obstante, mesmo assim, o fato de uma coisa se tornar consciente ainda não coincide inteiramente com o fato de ela pertencer a um sistema, pois aprendemos que é possível estarmos cônscios de imagens sensoriais mnêmicas, as quais de forma alguma podemos permitir uma localização psíquica nos sistemas CS ou PCPT. Devemos, contudo, adiar o exame dessa dificuldade até que possamos focalizar nosso interesse no próprio sistema CS. Por ora, podemos presumir que a alucinação consiste numa catexia do sistema CS, entre parênteses, PCPT, a qual, contudo, não se origina, como normalmente, do exterior, mas do interior, e que uma condição necessária para a ocorrência da alucinação é que a regressão seja levada longe o suficiente para alcançar esse próprio sistema, sendo assim capaz de passar pelo teste da realidade. Num trecho anterior, atribuímos ao organismo ainda inerme a capacidade de efetuar uma primeira orientação no mundo por meio de essas percepções, distinguindo externo e interno, de acordo com a relação entre essas percepções e a ação muscular do organismo. Uma percepção que desaparece por meio de uma ação é reconhecida como externa, como realidade. Nos casos em que tal ação tem influência, a percepção se origina dentro do próprio corpo do indivíduo, não é real. É valioso para o indivíduo possuir um meio como esse que lhe permita reconhecer a realidade que, ao mesmo tempo, o ajude a lidar com ela. E ele bem gostaria de estar equipado com um poder semelhante contra as reivindicações, muitas vezes implacáveis, de seus instintos. Eis porque se dá o trabalho de transpor para fora o que se torna problemático dentro dele, isto é, a projetá-lo. Essa função de orientar o indivíduo no mundo pela discriminação entre o que é interno e o que é externo deve agora, após pormenorizada dissecção do aparelho mental, ser exclusivamente atribuída ao sistema CS-PCPT. O CS deve ter à sua disposição uma inervação motora que determina se pode fazer com que a percepção desapareça ou se ela oferece resistência. O teste da realidade nada mais precisa ser do que esse
dispositivo. Não podemos ser mais precisos sobre esse ponto, de uma vez que ainda sabemos muito pouco a respeito da natureza e da modalidade de funcionamento do sistema CS. Situaremos o teste da realidade entre as principais instituições do ego, ao lado das censuras que viemos a reconhecer entre os sistemas psíquicos, e esperaremos que a análise das desordens narcisistas nos ajude a trazer à luz outras instituições semelhantes. Por outro lado, já podemos aprender com a patologia a maneira pela qual o teste da realidade pode ser eliminado ou posto fora de ação. Veremos isso mais claramente na psicose carregada de desejo da amência do que na de sonhos. A amência é a reação a uma perda que a realidade afirma, mas que o ego tem de negar, por achá-la insuportável. Portanto, o ego rompe sua relação com a realidade, retira a catexia do sistema de percepções CS, ou antes talvez retira uma catexia cuja natureza especial pode ser objeto de indagação ulterior. Com esse desvio da realidade, o teste da realidade é posto de lado, as fantasias carregadas de desejo e reprimidas inteiramente conscientes são capazes de exercer pressão, avançando para dentro do sistema, sendo por ali consideradas como uma realidade melhor. Tal retirada pode ser equiparada aos processos de repressão. A amência apresenta o interessante espetáculo de um rompimento entre o ego e um dos seus órgãos. Talvez o que tivesse sido seu servidor mais fiel e estivesse mais intimamente vinculado a ele, o que na amência é realizado por essa repressão, nos sonhos é realizado pela renúncia voluntária. O estado de sono não deseja conhecer coisa alguma do mundo externo, não se interessa pela realidade, ou só se interessa na medida em que o abandono do estado de sono, o despertar, se acha em causa. Por conseguinte, retira a catexia do sistema CS, bem como dos outros sistemas do PCS e do ICS, na medida em que as catexias neles obedecem ao desejo de dormir. Com o sistema CS assim não catequizado, a possibilidade do teste da realidade é abandonada, e as excitações que, independentemente do estado de sono, entraram no caminho da regressão, encontrarão esse caminho desimpedido até o sistema CS, onde elas valerão como realidade indiscutida. Quanto à psicose alucinatória da demência precoce, inferiremos de nosso exame que essa psicose não pode estar entre os sintomas iniciais da afecção. Só se torna possível quando o ego do paciente se acha de tal forma desintegrado que o teste da realidade não atrapalha mais a alucinação. No que diz respeito à psicologia dos processos oníricos, chegamos ao resultado segundo o qual
todas as características essenciais do sonho são determinadas pelo fator condicionante do sono. Aristóteles há muito tempo estava inteiramente certo ao afirmar seu modesto pronunciamento que os sonhos constituem a atividade mental daquele que dorme. Podemos ampliar esse conceito e afirmar: os sonhos são um resíduo da atividade mental, tornado possível pelo fato de que o estado narcisista de sono não pode ser completamente estabelecido. Isso não parece diferir muito daquilo que psicólogos e filósofos sempre afirmaram, mas se baseia em concepções bem diferentes sobre a estrutura e função do aparelho mental. Essas concepções têm uma vantagem sobre as anteriores, a de nos terem permitido compreender também todas as características pormenorizadas dos sonhos. Finalmente, consideremos mais uma vez o significativo esclarecimento que a topografia do processo de repressão nos dá sobre o mecanismo das perturbações mentais. Nos sonhos, a retirada da catexia, libido ou interesse, afeta igualmente todos os sistemas. Nas neuroses de transferência, a catexia do PCS é retirada. Na esquizofrenia, a catexia do ICS, na amência do CS.